Olá, como vocês estão? Chegamos ao segundo capítulo do livro. O efeito do pensamento sobre as circunstâncias é o nome deste capítulo. O autor, James Allen. E o livro, Tu és aquilo que pensas. Nesse segundo capítulo, o autor ele destaca uma frase que diz assim: podemos comparar a mente do ser humano a um jardim, que tanto pode ser meticulosamente cultivado como deixado ao abandono. Mas quer seja estimado ou descurado, irá forçosamente gerar resultados. Se não forem lançadas à terra sementes boas, as ervas daninhas torná-lo-ão e continuarão a multiplicar-se. Tal como um jardineiro cultiva a sua terra, mantendo-a livre de ervas daninhas e plantando os frutos e as flores que precisa, também o ser humano pode e deve cuidar do jardim que é a sua mente, arrancando os pensamentos maus, desnecessários e impuros, e cultivando as flores e os frutos dos pensamentos bons, proveitosos e impolutos na busca da perfeição. Por essa via, o homem acabará mais cedo ou mais tarde por descobrir que é o jardineiro mestre da sua alma, o diretor da sua vida, e dentro de si estará igualmente a descobrir as leis do pensamento, compreendendo cada vez com mais precisão até que ponto as forças do pensamento e os elementos mentais operam em sintonia na formação do seu caráter, das circunstâncias e do destino. Pensamento e caráter são uma e a mesma coisa. Uma vez que o caráter só consegue manifestar-se e descobrir-se através do ambiente e das circunstâncias, as condições exteriores da vida de uma pessoa revelar-se-ão sempre harmoniosamente relacionadas com o seu estado interior. Isso não significa que as circunstâncias da vida de uma pessoa a determinada altura de sua existência sejam reveladoras do seu caráter como um todo. Revela apenas que essas circunstâncias se encontram tão intimamente ligadas a um qualquer fator do pensamento fundamental que naquele preciso momento são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Todo ser humano está onde está pelas leis do seu próprio ser. Foram os pensamentos que inculcou ao seu caráter que levaram ao ponto onde ele se encontra. E na forma como a sua vida está organizada, não existe qualquer elemento de casualidade. É tudo resultado de uma lei que não falha. E isto revela-se tão verdadeiro para aqueles que se sentem em desarmonia com o meio que os rodeia, como para os que se vivem satisfeitos com este meio. Como ser evolutivo e em constante desenvolvimento, o homem está onde está para que se consiga perceber de que pode crescer. E à medida que aprende a lição espiritual que cada circunstância de vida lhe transmite, ela passa e dá lugar a uma nova conjuntura. Enquanto acreditar ser o fruto das circunstâncias externas, o homem será sempre fustigado por estas. Contudo, ao se ver como um poder criativo que permite controlar o solo e as sementes ocultas do seu ser, que é de onde verdadeiramente germinam as circunstâncias, aí sim, torna-se dono e senhor legítimo de si mesmo. As circunstâncias nascem do pensamento. Qualquer homem que a determinada altura da sua vida tenha exercitado o autocontrole e a autopurificação o sabe, pois terá certamente percebido que as circunstâncias se alteraram na exata proporção do seu novo estado mental. E isto é tão verdade que quando o ser humano se dedica verdadeiramente a corrigir os seus defeitos de caráter, transformando-se e evoluindo positivamente, passa rapidamente por uma série de contratempos. A alma atrai aquilo que secretamente acolhe, tanto o que ama como o que teme. Atinge o auge das suas maiores ambições, desce ao nível dos seus desejos mais impuros. As circunstâncias são os meios através dos quais a alma recebe aquilo que é dela.
todo pensamento semeado ou que deixemos cair na mente, lá se enraizam, mais tarde ou mais cedo florescerá numa ação que irá gerar os seus próprios frutos de oportunidade de contexto. Bons pensamentos geram bons frutos, maus pensamentos geram maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento, e as condições externas, tanto as aprazíveis como as desagradáveis, são fatores que contribuem para o bem-estar final do indivíduo. Enquanto ceifeiro da própria colheita, o ser humano aprende, quer pelo sofrimento, quer pela alegria, ao ir em busca dos seus desejos, aspirações e pensamentos mais íntimos pelos quais se permite dominar, perseguindo ilusões passageiras ou trilhando firme e persistentemente o caminho do mais forte empenho, o ser humano consegue finalmente atingi-los e concretizá-los em pleno. Sempre se cumprirão, e em todo lado, as leis do crescimento e da adaptação. O homem não vai parar ao asilo ou à prisão pela via da tirania do destino ou das circunstâncias, mas sim pelo trilho dos maus pensamentos e dos desejos primários. Tampouco o homem puro cai no mundo do crime pela mão de uma qualquer força exterior. O pensamento criminoso há muito que vinha sendo alimentado secretamente no seu coração, e a oportunidade simplesmente revelou o poder armazenado. As circunstâncias não fazem o homem, revelam-no a si próprio. Não existem condições para se cair no vício e no sofrimento dele resultante, apenas inclinações viciosas. De igual modo, ninguém alcança a virtude e a felicidade que está acarretada sem cultivar constantemente aspirações virtuosas. Assim, o homem, enquanto dono e senhor do seu pensamento, é criador de si mesmo, o autor e modelador de tudo o que o rodeia. A alma revela-se logo no nascimento. E a cada passo da peregrinação terrena atrai conjuntos de condições que a descobrem e que são os reflexos da própria pureza e impureza, da sua força e da sua fraqueza. As pessoas não atraem aquilo que querem, mas sim aquilo que são. Os seus caprichos, fantasias e ambições são contrariados a cada passo, mas os seus pensamentos e desejos mais profundos são nutridos pelo seu próprio alimento, seja limpo ou imundo. A divindade que forja os nossos destinos está dentro de nós, é o nosso próprio eu. É o homem que se algema a si próprio. Os atos e pensamentos são carrascos do destino. Aprisionam se forem desprezíveis. De igual modo, são anjos da liberdade. Libertam se forem nobres. O homem não recebe na justa medida daquilo que deseja ou que pede, mas sim por aquilo que justamente merece. Os seus desejos e preces apenas são atendidos quando em harmonia com os seus pensamentos e ações. À luz desta verdade, o que poderá querer dizer lutar contra as circunstâncias? Significa que o homem vive constantemente revoltado contra um efeito, enquanto simultaneamente vai nutrindo e preservando no coração a sua causa. Essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas seja de que forma for, retarda obstinadamente os esforços do seu detentor e assim reclama por uma solução. As pessoas anseiam por melhorar as suas condições de vida, mas não estão dispostas a melhorar a si mesmas e desta forma mantêm-se prisioneiras. Aquele que não se afasta da autocrucificação nunca deixará de concretizar o objetivo no qual o seu coração está fixado. Isto é tão verdade para as coisas terrenas como para as coisas divinas. Mesmo o homem cujo único propósito é obter riqueza tem de estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de alcançar esse objetivo. Quanto mais terá de sacrificar aquele que deseja alcançar uma vida sólida e estável. Tomemos como exemplo uma pessoa extremamente pobre, vive uma extrema ansiedade para melhorar as suas condições de vida e o conforto do lar.
mas está sempre a faltar ao trabalho e considera que é justo tentar enganar o patrão, justificando-se pelo fato de receber um salário baixo e insuficiente. Essa pessoa não entende os fundamentos mais simples dos princípios que são a verdadeira base da prosperidade. E não só se encontra totalmente incapaz de sair da sua desgraça como está, na realidade, a atrair para si próprio uma miséria ainda mais profunda, alimentando e agindo de acordo com pensamentos ociosos, desonestos e covardes. Vejamos agora uma pessoa rica, vítima de uma doença crônica e dolorosa provocada pela sua gula. Está disposta a despender grandes quantias para se ver livre da doença, mas não a sacrificar a satisfação da sua gula. Deseja satisfazer o desejo por iguarias requintadas e prejudiciais e simultaneamente manter a saúde. Essa pessoa fica absolutamente incapacitada de ser saudável, pois ainda não aprendeu os princípios básicos de uma vida salutar. Outro exemplo ainda, um patrão, empregador de mão de obra. Alguém que adota medidas sinuosas e desonestas para evitar o pagamento de ordenados justos e, na esperança de obter grandes lucros, ainda os reduz. Alguém assim está totalmente desqualificado para alcançar a prosperidade. E quando se vir na falência, tanto no que toca à sua reputação como à sua riqueza, culpará as circunstâncias, sem se perceber de que é o único responsável pela situação em que se encontra. Apresentei estes 3 casos apenas para ilustrar a verdade de que o ser humano é o responsável, embora quase sempre de forma inconsciente, pelas circunstâncias em que se encontra. Por isso, mesmo quando ambiciona um bom resultado, está constantemente a frustrar a sua realização pessoal, por encorajar pensamentos e desejos que não são possíveis de harmonizar com essa meta. Estes casos poderiam ser multiplicados e diversificados quase indefinidamente, mas não haverá necessidade, já que pode, se assim o entender, acompanhar na tua mente, na tua vida, a ação das leis do pensamento. E até que esse processo esteja concluído, meros fatores externos não podem servir de base de raciocínio. Contudo, as circunstâncias são tão complicadas, o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo, que o estado de alma de alguém, embora possa ser conhecido por ele próprio, não pode ser julgado por outra pessoa apenas do ponto de vista das condições externas da sua vida. Uma pessoa pode ser honesta em determinados aspectos e, no entanto, sofrer privações. Outra pode ser desonesta em diversos sentidos e ainda assim conquistar riquezas. Mas a conclusão que habitualmente se tira de que uma pessoa fracassa devido à sua particular honestidade, de que outra prospera por ser particularmente desonesta, é resultado de um julgamento superficial que assume que alguém desonesto é quase que totalmente corrupto e que alguém honesto quase que inteiramente virtuoso. À luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla, verifica-se que esse julgamento é errado. A pessoa desonesta pode ter algumas virtudes admiráveis que a outra não possui. E a pessoa honesta pode ter vícios detestáveis que na outra não existem. A pessoa honesta colhe os bons resultados dos seus atos e pensamentos honestos, mas também atrai para si sofrimentos causados pelos seus vícios. Da mesma forma, a pessoa desonesta colhe tanto o seu sofrimento como a sua felicidade. Para a vaidade humana, é agradável acreditar que as pessoas sofrem em consequência das próprias virtudes, mas enquanto o homem não estiver arrancado da mente todos os pensamentos doentios, amargos e impuros, que não tiver lavado da alma todas as máculas do pecado, não estará em posição de saber e afirmar que as suas dores resultam das suas boas características e não das más. E nessa caminhada, muito antes ainda de ter alcançado a perfeição suprema, irá encontrar a grande lei que é absolutamente justa e que por isso mesmo não dará o bem pelo mal e o mal pelo bem.
Na posse de tal conhecimento, ao olhar para trás, para sua ignorância e cegueira, saberá que a vida é e sempre foi uma ordem justa e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram resultado equitativo do eu não evoluído, mas ainda em processo de evolução. Bons pensamentos e ações jamais produzirão maus resultados. Maus pensamentos e ações jamais produzirão bons resultados. Isto é o mesmo que dizer que do trigo só poderá nascer trigo e do joio só nascerá joio. O ser humano percebe esta lei na natureza e atua de acordo com ela, mas poucos a compreendem no campo espiritual e moral, embora aqui o seu funcionamento seja igualmente simples e incontornável, e deste modo não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido. É uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. O único e supremo propósito do sofrimento é purificar, queimar tudo o que é dispensável e impuro. O sofrimento cessa para aquele que é puro. Não faria qualquer sentido levar o ouro ao fogo depois de as impurezas terem sido eliminadas, pelo que um ser perfeitamente puro e esclarecido não poderá sofrer. As circunstâncias com que um ser humano se depara no sofrimento são resultado da desarmonia da sua mente. As circunstâncias que encontra na bem-aventurança são resultado da sua harmonia mental. A bem-aventurança, não a posse de bens materiais, resulta do pensamento correto. A miséria e a infelicidade, não a falta de bens materiais, são resultados do pensamento errado. Uma pessoa pode ser amaldiçoada e rica, tal como pode ser abençoada, mas pobre. Bem-aventurança e riqueza só se juntam quando os bens materiais são sábia e corretamente usados. Alguém pobre só desce à miséria quando encara sua sorte como um fardo que lhe foi injustamente imposto. Indigência e indulgência são os dois extremos da infelicidade. Ambos são igualmente antinaturais e resultado de uma desordem mental. Ninguém estará devidamente preparado enquanto não for um ser feliz, saudável e próspero. A felicidade, a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com o ambiente que o rodeia. Uma pessoa só começa a ser alguém quando deixa de se lamentar e culpar e passa a procurar a justiça oculta que regula a vida. E à medida que adapta a sua mente a esse fator regulador, deixa de culpar os outros pela sua condição e ergue-se sobre pensamentos fortes e nobres. Deixa de se rebelar contra as circunstâncias e começa a usá-las como recursos para alcançar um progresso mais rápido e como um meio para descobrir dentro de si própria forças e capacidades escondidas. A lei, não o caos, é o princípio que domina o universo. A justiça, não a injustiça, é a alma e a substância da vida. E a honestidade, não a corrupção, é a força que molda e impulsiona o governo espiritual do mundo. Assim, o ser humano tem apenas de se corrigir para descobrir que o universo está certo. Durante esse processo de correção, descobrirá que, à medida que altera os seus pensamentos em relação às coisas e aos outros, as coisas e os outros vão também alterar-se em relação a si. A prova desta verdade reside dentro de cada pessoa, e isso pode ser facilmente verificado através de introspecção sistemática e de uma autoanálise. Se alguém alterar radicalmente os seus pensamentos, ficará espantado com a rápida transformação que irá ocorrer nas condições materiais da sua vida. O ser humano crê que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. O pensamento cristaliza-se rapidamente num hábito, e o hábito torna-se em circunstâncias. Pensamentos grosseiros cristalizam-se em hábitos de embriaguez e luxúria, que se tornam em circunstâncias miseráveis, infelizes e de doenças. Pensamentos impuros de qualquer espécie cristalizam-se em hábitos desgastantes e confusos, que se tornam em circunstâncias perturbadoras e adversas.
pensamentos medrosos, duvidosos e vacilantes cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e irresolutos, que se tornam em circunstâncias de fracasso, indigência e dependência. Pensamentos preguiçosos cristalizam-se em hábitos sujos e desonestos, que se tornam em circunstâncias de imundície e miséria. Pensamentos odiosos e reprovadores cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, que se tornam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas, de todos os tipos, cristalizam-se em hábitos egocêntricos, que se tornam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, pensamentos bons de todos os tipos cristalizam-se em hábitos graciosos e bondosos, que se tornam em circunstâncias felizes e positivas. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole, que tornam em circunstâncias de tranquilidade e paz. Pensamentos corajosos, autoconfiantes e determinados cristalizam-se em hábitos virtuosos que se tornam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos energéticos cristalizam-se em hábitos decididos e proativos, que se tornam em circunstâncias de satisfação. Pensamentos amáveis e de perdão cristalizam-se em hábitos gentis, que se tornam em circunstâncias de proteção e preservação. Pensamentos de amor e altruístas cristalizam-se em hábitos que nos levam a esquecermos de nós mesmos em prol dos outros, que se tornam em circunstâncias de prosperidade garantida e permanente e em verdadeira riqueza. A persistência em determinada linha de pensamento, seja boa ou má, não pode deixar de produzir resultados sobre o caráter e as circunstâncias. Uma pessoa não pode escolher diretamente as circunstâncias da sua vida, mas pode escolher os seus pensamentos e assim, indireta, mas seguramente moldar as suas circunstâncias. A natureza ajuda cada pessoa a concretizar os pensamentos que mais estimula, oferecendo-lhe oportunidades que muito rapidamente trarão à superfície tanto os bons como os maus pensamentos. Se uma pessoa deixar de ter pensamentos desprezíveis, o mundo inteiro torna-se gentil para com ela e estará pronto para ajudar. Se abandonar os pensamentos fracos e doentios, de todos os lados surgirão surpreendentemente oportunidades para ajudar a concretizar as suas firmes resoluções. Se encorajar os bons pensamentos, nenhum vil destino aprenderá a miséria e a vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as variadas combinações de cores que se lhe apresentam sucessivamente a cada momento são as imagens requintadamente ajustadas dos seus pensamentos em permanente movimento. Então, assim, encerramos o segundo capítulo deste livro. Por aqui já temos como tirar muitos ensinamentos, desde o primeiro e o segundo capítulo. Conseguimos compreender a importância de cultivarmos bons pensamentos, de levarmos em conta que tudo se inicia nos princípios. E vamos continuar essa leitura num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seus comentários. Até o próximo vídeo.